Sejam super bem-vindos, bem-vindas a essa série que vai falar sobre as fases do desenvolvimento infantil. É uma série de 4 vídeos que nós teremos aqui semanalmente, falando sobre o que se esperar, nessa fase do desenvolvimento, dicas úteis, quais são os interesses da criança nessa fase. Então eu convido vocês a participar. Não se esqueçam de ativar o sininho, porque aí você recebe uma notificação quando a gente tiver um vídeo novo. Hoje a gente vai falar sobre fases do desenvolvimento de 2,5 a 6 anos de idade. Eu falo que todas as fases são lindas, mas essa fase realmente é muito linda, né? É a fase que a gente fala do criar, do imaginar, a fase dos diálogos imaginários, quando a criança começa definitivamente a se interessar por personagens, por bonecos, por bonecas, por heróis. A gente, como mãe, a gente tem a expectativa e a gente começa a comprar itens que a gente acha que a criança vai gostar de boneca, de boneco, desde que nasce. Mas isso não é verdadeiro. A criança começa a se interessar mesmo por criar um mundo e fazer diálogos entre os personagens entre 2,5 anos, 3 anos de idade. Nessa fase, a criança ela já começa a dominar a linguagem, né? Então ela já sabe argumentar, ela já sabe falar melhor, tem um repertório mais vasto em sua linguagem. E isso faz com que ela também consiga colocar isso na brincadeira. Agora, o sensorial continua sendo importante para a criança, mas não vale só tocar e sentir. Ela quer participar, ela quer ativamente colocar ali as suas histórias, as suas ideias, ela precisa disso. Aos 3 anos de idade acontece uma mudança muito significativa no cérebro da criança, mais especialmente no neocórtex. Isso faz com que ela consiga enxergar outras pessoas, outras crianças. Tá, mas antes não enxerga? Claro que enxerga. Não, ela não consegue se colocar no lugar do outro, é isso que eu tô querendo dizer. A partir dos 3 anos ela já consegue. Então, antes disso, a gente trabalhar divisão de brinquedos, compartilhamento, é algo um pouco utópico que a mãe tem como expectativa. A criança consegue aprender um pouco melhor a categorizar esse tipo de sentimento, e todos eles, na verdade, a partir dos 3 anos de idade também. Após os 3 anos de idade, a criança tem uma necessidade grande de se aprofundar um pouquinho. Não muito, isso só vai acontecer de se aprofundar bastante depois dos 6 anos de idade. Mas as brincadeiras não podem mais ser tão rasas. Se atente a sermões. As frases aqui, quando você quiser dar alguma orientação, elas precisam ser curtas, objetivas. A criança nessa idade, ela tende a entrar no mundo dela. Ela cria histórias e ela acredita naquilo. Se você ficar dando sermões ou dando alguma bronca, alguma orientação que tenha frases muito longas, os textos muito extensos, a tendência da criança fugir, escapar e entrar para dentro do mundo que ela cria é gigante. Todo mundo aqui vai lembrar do Charlie Brown, né? Aquele desenho antigo que ele ficava blá, 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 blá. Ele entendia assim na escola conforme a professora dava um sermão. É mais ou menos isso. Se você ficar ali muito tempo, muitas palavras, muitas frases, a criança ela entende, blá, 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 ela já foi. Não é que parece, é real, ela já foi mesmo. Então, por exemplo, se eu quero que a criança pare de brincar em tanto tempo para ir tomar banho, eu não vou ficar falando assim, já deu, já falei para você parar, tipo, eu fiquei falando várias vezes, você não para, é para ir tomar banho, já passou do horário, depois ainda tem que jantar, depois dormir, tá todo mundo atrasado, eu já falei 1000 vezes para você largar essa brincadeira aí para ir tomar banho. A criança, ó, já foi, blá, 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 já foi. Então, se você quer que a criança pare a brincadeira e vá tomar banho, você seja objetiva. Você não precisa ficar ali falando. Você fala assim, filho, por favor, você tem mais 5 minutos para essa brincadeira acabar, depois você vai tomar banho para nós jantarmos. É isso. E espera um pouco. Nós temos a tendência de falar, dar a orientação e querer que a criança já faça de imediato. Dê alguns segundos antes de repetir. A chance de você ser atendida é muito grande se você esperar mais ou menos uns 10 segundos. A criança ela precisa assimilar a sua orientação, pensar sobre ela e aí ela segue. Então, antes de você repetir, você espera uns 10 segundos e você fala novamente. Normalmente funciona. Em 80% dos casos, se você fizer isso de maneira objetiva, esperar uns 10 segundos para a criança assimilar a sua orientação, ela segue, tá? Quanto mais você ficar ali repetindo que nem uma vitrola, a chance de você ser atendida diminui. Nessa idade, então a gente usa itens que possam
ajudar a criança a fazer tudo isso que eu acabei de falar, a criar, a imaginar. Então não é à toa que a gente tem os personagens na nossa loja da Brincriarte, todos os nossos kits sensoriais indicados para essa idade são com personagens, princesas, super-heróis, todos eles fazem parte dessa faixa etária. Os quebra-cabeças, os encaixes mais estruturados são para essa idade também. Encaixes sólidos é um bom exemplo. Ah, Tabita, eu posso dar antes? Você pode tentar, mas a criança vai ter bastante dificuldade. Cadeados também funcionam, laboratório de cores, em que a criança ela faz a mistura das cores primárias para secundárias. O nosso livro do Nico, Como o Nico se Sente, que ajuda bastante a criança a fazer categorização de sentimentos, é nessa faixa etária também. O nosso kit de detetive, o kit de insetos, é para essa faixa etária também. O escavo inseto, inclusive é um inseto de verdade, viu? São para essa faixa etária. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para quem tiver interesse. São todos itens que estimulam o criar, a paciência, a concentração, o sensorial, o movimento de pinça, mas sempre dando a possibilidade da criança desenvolver e imaginar que essa é a fase em que ela está. Normalmente é nessa fase que a criança começa a desenvolver os medos noturnos também. Isso não é à toa. A criança, ela acredita no que fala, ela cria muito histórias, imagina muito, e isso acaba sendo trazido para o momento de dormir. A criança acredita e sonha com aqueles personagens muitas vezes e acorda de noite com medo. Muita gente confunde essa fase com fase de mentir. Não é. Porque a criança, ela acredita no que ela está criando, no que ela está imaginando. Muitas vezes a criança, ela diz alguma coisa que ela acredita e aquilo para o adulto, claro, é uma mentira. A gente precisa se atentar a isso. O conceito de mentira, ele só fica mais forte mesmo na cabeça da criança depois dos 4 anos e meio. Então a criança, ela geralmente a partir daí, ela começa a mentir por medo, principalmente das consequências. A partir dos 3 anos, a criança, ela escolhe a quem ela vai obedecer. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre obediência da criança. Não é uma palavra que eu uso muito, mas tem muita gente que só entende como obediência. Alguns chamam de orientação, seguir o que o adulto está falando. Mas a criança, ela tende, após os 3 anos, de só obedecer a quem ela admira. Ela escolhe quem ela vai obedecer, ela não obedece a todos, ela não segue a orientação de todos. Então, para resumir, se eu quiser investir em itens e brinquedos, se eu tiver essa possibilidade para as crianças nessa faixa etária, eu diria para vocês o seguinte, olha, invista em temas de personagens, vai ser sucesso. Invista em cores fortes, texturas, mas sempre pensa no contexto de que a criança, ela precisa colocar a imaginação dela. Se você colocar isso sempre na hora de escolher um brinquedo ou um item, vai ser sucesso e não vai ter problema nenhum. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou pedir para vocês compartilharem com os amigos, com as amigas, com os familiares que vocês acharem que possam gostar desse vídeo. Não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e deixar aqui o comentário se você tiver alguma dúvida. Um beijo para vocês e até mais.